Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje então está imperdível. A gente vai reciclar esses potinhos aqui de leite fermentado que vocês têm aí em casa. Não joguem mais fora que vocês vão fazer essa linda peça que eu preparei hoje para vocês, que é um paliteiro de cozinheiro. Uma graça de peça que vocês vão vender muito, gente. É uma peça super vendável e útil também. Então fique no vídeo até o final, quem quiser aprender. Eu sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, primeiramente, vocês vão pegar esse potinho, vão retirar esse rótulo, que é bem fácil para tirar, ele não é colado, que vai ficar dessa forma. Aqui vocês vão lixar com uma lixa bem grossa, para segurar bem a massa, depois ficar bem coladinho, que vai fixar melhor, tá bom, pessoal? E como ele não tem tampa aqui, a gente vai vedar essa abertura aqui, ó. Deixe bem vedadinho para não entrar ar, para não estufar depois a parte da massa de biscuit, tá bom? Então, aqui, caso vocês forem usar um outro potinho que não seja esse, vocês não precisam vedar, vocês usem a própria tampinha para vedar. Então, aqui eu vou passar cola branca, vou dar uma secadinha com secador para ficar melhor para a gente trabalhar e a gente vai encapar. Então, aqui eu já abri uma massa branca, bem grossinha, não muito fina, e vamos encapar esse potinho. Aqui eu já passei a cola, já dei uma secada, que vai ficar melhor pra gente trabalhar. Então, aqui eu vou fazer um rolinho, achatar, que a gente vai colocar como lencinho no pescocinho dele. Aqui eu vou fazer umas marcaçõezinhas. E assim vocês vão deixar secar antes de prosseguir a peça, tá? Então, aqui para a cabeça, uma bola de isopor de 35 milímetros. E aqui eu vou utilizar 35 gramas de massa na cor pele. Esse aqui eu utilizei 30 gramas, mas esse de hoje eu vou fazer com a cabecinha maior, fazer mais cabeçudinho. Daí vocês podem usar 30 ou 35. Aqui vai ter 35. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, vocês podem fazer como em frascos desse de acetona e até frasquinhos de remédio que acaba aí. Vocês podem aproveitar para fazer esse cozinheiro, tá, gente? Só que daí vocês notem que esse aqui é maior, ó. Então, vocês vão aumentar a quantidade de massa quando for fazer a cabeça. E a bola também vocês vão fazer um pouquinho maior, tá? Então, não vai ficar essas mesmas medidas por o frasco ser um pouco maior. E até a massa também vocês vão... A massa vai ficar na mesma espessura. O que vai mudar mesmo é o tamanho da cabeça que vocês vão ter que aumentar. Daí vocês vão vendo a proporção dependendo do frasquinho que vocês vão usar. Então, aqui eu já passei cola e vou vir encapando. Eu vou apertar bem para deixar essa bola bem na parte de cima. Eu quero mais massa embaixo pra gente fazer as bochechinhas dele, tá, gente? Então, vocês vão puxando. Pode afinar, deixar bem pouca massa embaixo. Quando chegar aqui nesse ponto, vocês comecem a fechar para não ficar ar por baixo, porque depois, quando
conforme vai secando, estufa a cabecinha e ela fica maior. Acaba que estraga a peça, tá, gente? Ó, fazem isso aqui, vamos puxar mais um pouco. Tornem puxar para dentro de novo, vão fechando. E agora aqui com a mão a gente vai alisando e vamos dar um formato de coxinha. Sempre alisando com a palma da mão aqui para deixar a forma bem arredondada. E vamos fazer uma coxinha aqui embaixo para retirar aquele excesso. Para tirar essas dobrinhas aqui, tá, gente? Alisem bem. Super fácil de fazer essa cabecinha. Tirar essa pontinha aqui. Feito, ficou dessa forma. Agora com o dedo mesmo, vocês vão fazendo uma marcaçãozinha. Agora aqui eu vou colocar na bancada e vou fazer esse movimento aqui, ó. Pra frente e pra trás. Ó. E aqui eu vou ajeitando, vou puxar um pouquinho mais para baixo. Ficou dessa forma, ó, gente. Eu vou fazer uma marcaçãozinha. E vou começar a puxar as bochechinhas para fora, pro lado de fora, ó. Alisando, não deixar muito alongada. E aqui nessa parte gordinha que ficou no meio, eu vou dar uma puxadinha aqui para fazer um queixo. Vamos fazer um queixinho nele, ó. Vão alisando. Eu vou empurrar um pouquinho essas bochechas para cima e puxar um pouquinho mais para a lateral. Essa parte de baixo tem que ficar bem pequena aqui, vocês não deixem muito larga, tá bom, pessoal? Que ele fica mais delicadinho. Fazer uma marcaçãozinha aqui no queixinho dele. Vou colocar um palitinho e vai ficar melhor para segurar. Aqui eu vou abrir um buraquinho logo acima aqui do queixinho. Fazer um furinho, fazer maior. Puxa um pouquinho para fora. E aqui eu vou colocar uma bolinha de massa vermelha. Tá muito pequena, deixa eu pegar maior. Preenche ali dentro. E daí vocês vão ajeitando. E aqui com um pincelzinho modelador vão formando uma boquinha. Vai ficar estranho assim, gente, mas não se preocupe que dá super certo, é bem assim mesmo. Porque depois a gente vai colocar o bigode e vai ficar bem legal. Certo, gente, ó. Agora eu vou fazer a marcação dos olhos, vocês não coloquem muito pra cima. Coloquem bem abaixo aqui, ó. Marquei. Vou dar uma aprofundadinha. Agora eu vou vir suavizando essa marcação.
Aqui eu vou utilizar os olhinhos resinados da Artes da G, ó, que é a minha parceira, e esses olhinhos são maravilhosos e olha, bem legal, tem tamanho P, esse aqui é o tamanho P, mas eu vou utilizar o PP, tá, gente? Que o P seria muito grande, ó. Quem quiser, quem gosta de olhinhos maiores, pega o tamanho maior. Eu não gosto muito grande, então eu vou utilizar o PP. Eu vou deixar aqui na descrição os olhinhos da Artes da... os olhinhos. Eu vou deixar aqui na descrição o link desses olhinhos da Artes da G. Quem quiser adquirir, é só clicar no link, vai lá e fala com ela. Tá, gente? Vamos dar uma pressionada aqui para não sair fora depois. Acabei estragando aqui, ó. Aqui eu vou arredondar, dar uma ajeitadinha. Aqui 2 bolinhas pretas para sobrancelha. Dou uma alongadinha, deixam as duas no mesmo tamanho. Então, aqui pro bigode, duas bolinhas bem pequenas, gente, é menos de 1 grama. Vamos fazer uma coxinha mais alongada. Olhem, estão as duas iguais. Aqui eu vou virar a pontinha. Vou afinar um pouquinho mais. E vou colar aqui. Daí vocês colhem logo acima da boquinha para aparecer só a parte de baixo da boca. Passar um pouquinho de cola aqui também, para quando secar o bigode não ficar afastado um do outro. Aqui uma bolinha do tom pele. Daí vocês vão ver se vocês querem um narizinho mais grande ou menor, daí tá a critério de vocês. Aqui, o que eu vou colocar não tem nem 1 grama, tá, gente? Daí vocês medem, se achar que tá muito grande, faça um menor. Ó, eu já gostei desse aqui, ó. Então, vamos deixar igual. Vamos deixar esse aqui mesmo. E daí também vamos fazer 2 bolinhas, também menos de 1 grama, bem pequena, que vai ser as orelhinhas dele. Bem simples. Olhem se tá as duas iguais. Vou botar um pouquinho mais nessa. Dá uma leve achatadinha, bem pouco. E vamos colar aqui. Para colar, vocês sempre olhem, ele tem que ficar mais ou menos na altura dos olhos, não para cima. Vocês dividem mais ou menos a cabeça no meio e vai ficar aqui, ó. Passa um pouquinho de cola. Ó, na altura dos olhos, mais ou menos. Dá uma olhada para ver se está retinho, não tá um mais para cima e para baixo. Aqui eu vou colocar o dedo atrás e só venho fazendo uma marcaçãozinha assim, ó. Ajeita a orelhinha. Do outro lado a mesma coisa. Coloco o dedo atrás. Dou uma pressionadinha e ajeito. Tá, gente? Agora vamos deixar secando um pouco a cabecinha, enquanto a gente já vai trabalhar no corpo. Então, aqui pro bolso, eu já abri uma massa branca, não muito fininha, vocês deixam ela bem grossinha. E com cortador redondo, a gente vai fazer um círculo. Esse cortador aqui tem 7,5 de diâmetro, tá, gente?
Mas podem colocar de 8 também, um pouquinho maior, que também fica legal. Então, aqui cortei o círculo e vou dividir no meio. Vocês medem bem no meio direitinho. Eu tô longe, tá difícil medir. Então, aqui deu 2 partes. Dessas 2 partes, a gente vai fazer uma marcação de costura em cada uma delas. E aqui com a tesoura eu vou tirando essas pontas, não quero tão com a ponta tão fininha. Dessa forma, ó, gente. Tire mais ou menos 1 centímetro de cada lado. Mesma coisa no outro. Nem chega bem 1 centímetro. Aqui eu vou passar um pouco de cola bem na pontinha, bem na beiradinha, ó. Daí aqui eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro, 1 centímetro e meio aqui abaixo e vou colar aqui em cima, ó. Onde tá a emenda? Deixa, ó, um espacinho aqui e vocês vêm colando. Colem primeiro aqui no meio e nas laterais vocês vão colar assim, ó. Dessa forma. Vamos colar primeiro as laterais. Bem com calma. E vão pressionando só nas pontinhas. Que ele tem que ficar dessa forma assim, ó. Um bolso bem aberto, que é onde a gente vai colocar depois os palitos. Então, aqui vocês vão medir mais ou menos 3,5 centímetros para vir colando o outro lado. Aqui, gente, eu tô fazendo ele todo molhadinho, ele fica super difícil de fazer. Vocês fazem uma etapa, olha, aqui já tá ficando tudo marcado. Vocês fazem uma etapa, aguardem secar um pouco, daí fazem outra etapa para fazer um trabalho bem feito. Quanto mais bem feitinho vocês fizerem, mais vai agregar valor no trabalho de vocês. Aqui eu vou pegar essa ferramenta, que ela tem uma forma arredondada, e vou fazer isso aqui, ó. Vou abrir um espacinho aqui, essa parte não pode colar, porque é aqui onde que vai o palito, tá, gente? Por isso que eu falei para vocês fazerem com a massa bem grossinha, para vocês poderem depois afinar aqui, ó. Tá, gente? Dessa forma aqui, vocês cuidem agora para não amassar essa parte. Aqui pro sapatinho, 4,5 gramas de massa, dão só uma leve alongada, não muita coisa, ó, gente. E vão dar uma achatadinha. Quase que redonda. Ó, bem pouquinho, dão uma achatada. Olha, está as duas os 2 sapatinhos iguais. E aqui eu vou cortar a pontinha aqui, ó, que é onde a gente vai colar. Do outro lado também. Ó, ficou dessa forma.
E aqui eu vou colar então na frente. Aqui eu vou dar uma pressionadinha para colar bem. E tá pronto o nosso sapatinho. Para mãozinha, 1,5 gramas de massa. Vou alongar. Dessa forma, bem gordinho. Vou dar uma pressionada aqui, ó, afinando para frente e deixando mais gordinho ali para fazer a palma da mão. Vou cortar um pedacinho aqui para tirar o polegar. Aqui vou ajeitando, vou alisando. Então, aqui eu não vou cortar dedinho, tá, gente? Só vou fazer a marcação do dedinho, para simplificar mais ainda. Só vocês fazem a palminha da mão, porque vai aparecer. Ó, dessa forma. Fazer uma marcaçãozinha. Divido ao meio. Novamente ao meio. A gente não vai cortar os dedinhos. Agora eu viro e sigo aqui as mesmas marcações, ó. Se vocês quiserem recortar os dedinhos, vocês recortam, mas não é necessário. Meu mindinho ficou meio grossinho ali. Tá, gente? Ficou mais ou menos. Não ficou lá os bichos, não. Tá, gente? Ficou assim, ó. Daí, dessa mesma forma, vocês vão fazer as duas mãozinhas. Então, aqui feitos os dois bracinhos, vou tirar um pedaço aqui para não deixar tão longo. Então, aqui duas bolinhas de 8 gramas de massa branca, que vai ser para os bracinhos. Aqui eu vou alongar, deixar as duas na mesma espessura e no mesmo comprimento. Mais ou menos 5 centímetros. E eu vou colocar então agora as mãozinhas aqui, fazer uma abertura para encaixar. Essa marcaçãozinha aqui e vamos dobrar, ó. Então, mesma coisa, vamos fazer no outro. Então, aqui, ó, esse cozinheiro tá com as mãozinhas para trás, ó. Então, a gente vai virar, que a gente vai colar atrás. Passar um pouquinho de cola em cada lado. Daí, vocês vão colar viradinho, ó. Esse braço seria para frente, vocês vão virar ele e colar para trás, ó. Ajeite direitinho a mão, passar um pouquinho de cola aqui. Tá, gente? E eu já vou passar um pouco de cola aqui também, que a outra mãozinha vai sobre essa. Ali já passei cola. Então, aqui seria pra frente, vocês vão virar e colocar pra trás. Quem quiser colocar também
os bracinhos virados para frente, pode colocar, não tem problema, já fica um modelo diferente. Tá, gente? Ó. Dou uma ajeitadinha. E aqui eu vou fazer umas marcaçõezinhas ainda no cada bracinho. Feito, gente, olha que legal que ficou. Então, aqui pro cabelo, eu vou fazer um rolinho. Dar uma achatada. Mais ou menos 1,5 cm, um pouquinho mais, tá, gente? Vocês fazem a largura do cabelinho. E aqui eu vou fazer umas marcaçõezinhas de cabelo. Depois a gente reforça essas marcações. É que daí já vai meio caminho andando. Se ficar maior aqui, depois a gente corta. Daí vocês comecem aqui acima da orelha, ó. Dou uma olhadinha. Vem fazendo a volta um pouquinho para baixo e vai sair do outro lado da orelha. E aqui vocês vêm dando uma pressionada, vão ajeitando as marcações se saírem. Certo, gente, ó. Aqui vou dar uma ruborizada nas bochechas e no narizinho. Pode ser com maquiagem, tá, gente? Ou giz pastel, o que vocês tiverem aí. Então, aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha preta acima do olho. Quem quiser botar cíliozinhos, colocam. Que vocês podem... Eu tô fazendo com canetinha... Essa canetinha hidrocor bem comum que a gente usa para escrever, mas vocês podem usar também o marcador de CD ou tinta PVA. Quem tiver mais habilidade, faz com tinta PVA. Mas essa canetinha aqui funciona super bem, ó, gente. Puxar só 2 fiozinhos bem pequenininho. Não pode puxar muito cílio, porque para não deixar os cílios tão grandes, né, gente? Cílios maiores fica mais para bonequinhas. Então, aqui com um pincel bem macio e pequeno, vocês vão utilizar essa maquiagem. Daí vocês usem um tom marronzinho claro, ou pode ser um pouquinho mais escuro. Vocês veem como vocês acham melhor. E a gente vai dar uma sombreada na área dos olhos, tá, gente? Então, enquanto eu faço isso, já vão aproveitando aí, já vão deixando o like aí pra mim, porque se vocês deixarem pro final, depois vocês vão acabar esquecendo, gente. Então aproveitem. Se foi útil esse vídeo para vocês, deixe um like aí bem legal pra mim. E qualquer dúvida aí também deixe nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Quem não é inscrito, que tá aqui pela primeira vez no canal também, se já gostou desse vídeo de hoje, aproveita, já vai lá. Não percam tempo, gente. Vão lá, se inscrevam para continuar recebendo todos os conteúdos que a gente posta aqui no canal, tá bom, pessoal? Com um cotonete umedecido, vocês vêm e limpem a área dos olhinhos aqui, ó. E aqui já vamos, então, colocar no lugarzinho a cabeça hoje. Com calma, que tá bem molhadinho. Ó, gente, que graça que tá ficando. 7 gramas de massa. Vou dar uma alongadinha. Aqui vou bolhando.
Fazer umas marcações. Doze gramas de massa, dá uma achatada dessa forma, fazer umas marcações, arredondar as pontinhas. Pegar uma parte que esteja mais larguinha aqui, ó, e vou deixar pra frente, ó. Acomodo aqui, ó, dessa forma. E agora eu vou ajeitando, dando uma pressionadinha. E essa parte mais larguinha que a gente deixou pra frente, eu vou dar uma leve empurrada assim, ó. Tá caidinho pra frente. Super fácil, ó, gente. Então, aqui pros botões, 12 bolinhas bem pequenas de massa preta, que a gente vai botar 6 botões de um lado e 6 botões de outro. Vou colocar uma pontinha de cola. Se vocês quiserem colocar menos botões, vocês colocam, tá, gente? Vou dar uma achatadinha nos botões. E com a pontinha de um palito, vou fazer 2 furinhos, girando, girando. Então, aqui feitos os botõezinhos, quero mostrar para vocês, olha a diferença da cabecinha. Ela ficou um pouquinho maior, com 5 gramas a mais. Então, quem quiser colocar 30, coloca 30. Quem quiser colocar 35 gramas na cabeça, vai ficar assim um pouquinho mais cabeçudinho. O que eu acho uma graça, eu gosto mais cabeçudinho, gente. Eu acho que fica mais engraçadinho, tá, pessoal? Então, agora vamos fazer o laço para colocar aqui, para finalizar a nossa peça de hoje. Então, aqui eu tenho 1,5 grama de massa e 1 grama, 2 bolinhas. Uma vai ficar um pouquinho maior, outra um pouquinho menor. Vou dar fazer uma coxinha. E aqui eu vou achatar essas 2 coxinhas. Super fácil, ó. Então, ali eu passei um pouquinho de cola e vou colocar um laço e o outro aqui no ladinho, tá? E aqui eu vou colocar uma bolinha bem pequena. Dá uma ajeitadinha. Então, aqui tá pronta a nossa peça, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Já deixam um like aí, comentem, compartilhem com seus amigos também. Se inscrevam aqui no canal e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo que a gente posta aqui. E tomara que vocês vendem bastante desses porta-palitos ou paliteiros. Vocês vão vender com certeza, porque é uma peça linda. Olha só, gente, que graça. Uma peça linda. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.